Olá, seja bem-vindo ao Análise Direta. O tema do programa de hoje é super importante. Você de casa com certeza vai ter muitas dicas como se comunicar melhor. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio a doutora Camila Mercatelli, que ela é fonoaudióloga e vai tirar todas as nossas dúvidas. Camila, boa tarde, obrigado pela sua presença, viu? Boa tarde, tudo bem, Leandro? Tudo jóia, obrigado, viu? Camila, vamos começar. Para a pessoa se comunicar, ela tem que pensar primeiro o quê? No público que ela vai falar, o conteúdo, como que é? Olha, quando nós nos comunicamos, nós passamos imagens que podem ser positivas ou negativas. Tudo vai depender da forma como você vai se comunicar. E existem uma série de fatores que vão interferir nisso. Por exemplo, é extremamente importante que você saiba o que você quer comunicar. Né? Você tem um objetivo nessa comunicação, que pode ser transmitir uma ideia, trocar um pensamento, alguma coisa do gênero. Pensar em com quem você vai falar é extremamente importante. Por quê? Porque você precisa saber qual é a idade da pessoa, o gênero. A escolaridade também. Também, até para você poder adequar o quê? Adequar a sua linguagem. Né? Então, assim, o que essa pessoa quer saber, o que ela precisa saber, o que ela já sabe sobre o assunto. Então, tudo isso é extremamente importante para que você selecione adequadamente as palavras, que você faça um link das suas ideias, dos seus pensamentos, e dessa forma que você consiga, claro, o objetivo da comunicação qual é? É transmitir, que você consiga transmitir com eficiência e principalmente com consciência, e é uma coisa que eu queria conversar bastante com você sobre isso, para que você seja compreendido, você tenha 100% de garantia. Isso a gente nunca consegue, né? Garantir 100% da compreensão do outro é quase impossível. Mas que você chegue pelo menos próximo disso. Tentar transmitir tudo o que você quer passar, né? E a expressão corporal conta muito nessa questão? Muito, porque assim, existem duas formas de comunicação. A comunicação verbal, que é aquilo que eu falo, e a comunicação não verbal, que é o como eu falo. Para você ter uma ideia, um estudo feito na Universidade da Califórnia estudou o impacto da mensagem. Então, assim, o resultado foi 7% diz respeito ao conteúdo e 93% responsável ao como você transmite esse conteúdo. É muito mais importante a forma do que o conteúdo em si. Não, na verdade, tanto quanto. É que assim, o como você vai passar é que vai fazer com que aquele conteúdo apareça ou não. Então, dentro dessa comunicação não verbal estão o uso da voz e da sua modulação, os gestos, a expressão facial, a expressão corporal. E quando você tem uma incoerência entre o que é dito e o como é dito, para o outro sempre fica o como é dito. Então, por exemplo, se eu dissesse, você perguntar para mim, e aí, Camila, tudo bem? Eu vou dizer, tudo. Vou perceber que você não está muito bem, né? Assim, quem é que pelo um alô, pelo telefone ou pelo um bom dia, não percebeu que quem está do outro lado da linha não está legal, né? Aconteceu alguma coisa, então você fala, o que aconteceu? Pelo tom de voz você já percebe. Exatamente. Né? Então, assim, tudo, a voz, o corpo, tudo isso comunica, tudo isso diz como nós estamos, como nós nos sentimos naquele momento de comunicação. É importante dizer também que a comunicação que a gente está abordando no programa de hoje, não só para quem trabalha com comunicação, jornalistas, radialistas, mas você de casa também, no trabalho tem que dar uma palestra, numa reunião, como é que você tem que se comportar, né, Camila? O tom de voz que você vai usar numa apresentação, por exemplo, isso é importante, né? Pois é, Leandro, de muito tempo para cá, o foco vem mudando. O que significa isso? Antigamente, o fonoaudiólogo, ele era aquele profissional que ficava no seu consultório atendendo as pessoas que chegavam já com algum problema de comunicação instalado. Então, por exemplo, uma voz ruim, um problema de dicção, um problema respiratório que interferia na comunicação. Hoje não, hoje nós temos uma outra vertente desse processo, que assim, eu vou trabalhar na habilitação da comunicação e não apenas na recuperação. Já é um pré-trabalho, exatamente, né? Então assim, foi o que você falou, antigamente quem nos procurava? Jornalistas, professores, cantores, que eram profissionais classificados na literatura como profissionais da voz. Mas hoje todos são profissionais da voz, todos precisam se comunicar de maneira clara. Num processo seletivo, por exemplo, em empresas, você pode ter 2 candidatos com conteúdo semelhante, assim, do ponto de vista técnico, específico e tal, mas quem vence? Quem for mais claro, mais convincente, transmitir mais segurança, né? Exatamente, não só para o público interno, mas também para o público externo. Né? Quantas vezes a gente contrata pessoas que precisam ser porta-vozes de empresas, falar com imprensa, ou falar com o cliente presencialmente ou pelo telefone.
Quer dizer, a comunicação hoje em dia, já de muito tempo, sempre foi, na verdade, o grande... a menina dos olhos de qualquer pessoa. Então, assim, se você se comunicar bem, com eficiência, com objetividade, com consciência, não tem como errar. Você falou agora há pouco dos professores. Eu lembro no meu caso, quando eu estudava na 7ª série, eu acho, tinha uma professora que o tom de voz dela era muito fininho, baixinho e acabava não impondo respeito na sala. Era aquela bagunça, a professora falava firme, mas pelo tom de voz e por ser uma voz muito fininha e baixinha, ela não conseguia transmitir aquela ideia que está sendo dura, vamos colocar ordem na casa. Exatamente. Isso é um problema também, né? Muito, porque assim, cada parâmetro da voz, ela tem um correspondente emocional. Então, o que significa isso? O tom da voz, ele é extremamente importante porque ele está relacionado à intenção que eu tenho no meu discurso. Então, por exemplo, você que é jornalista e a gente que treina, né, eu que treino jornalistas, o que a gente orienta? Quando tem uma notícia de contexto mais alegre, festivo, né, você não vai dar essa notícia falando muito grave. Né? Então, neste momento, o ganhador da Mega Sena... Não. A gente geralmente usa tom mais agudo, uma velocidade de fala mais rápida, uma modulação de voz também mais expressiva, ao contrário de um contexto mais sério. Né? Ninguém chama o namorado, a namorada para conversar dizendo: ai, amor, vamos conversar. Não dá, né? Porque foi o que você falou, não vai passar a verdade. Né? Então, o tom da voz ele está relacionado a isso. Por exemplo, o volume, falar muito alto ou falar muito baixo, está relacionado à noção que eu tenho de limite em relação a mim e em relação ao outro. Então, se chega alguém gritando, sabe aquelas pessoas que chegam, a voz chega antes do que ela no ambiente, né? Então, qual a imagem? Lembra que nós falamos de imagem no começo? Qual a imagem que essa pessoa passa? De alguém que é dinâmico, extrovertido, entretanto, sem noção de limite, folgado, muitas vezes autoritário. Pode passar uma má impressão, né? Exatamente. Querer chamar toda a atenção para ele só, né? Exatamente. Já a intensidade muito baixa são pessoas que, sabe, assim, tem medo de se expor, tem vergonha. Por um lado, assim, poxa, ela tem noção. Em compensação, por outro, ela é tímida, ela não quer se expor. Então, é importante saber isso. Quando a pessoa é tímida, muitas vezes ela se mostra insegura, né? Como é que ela deve trabalhar isso? Aí a gente tem dois aspectos importantes, né? Uma coisa, ela precisa estar sempre confortável na situação de comunicação. Então, para eu estar confortável, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer sobre o que eu vou dizer, eu preciso dominar alguns recursos que eu tenho na fala de expressividade que me ajudam muito, né? E se realmente a timidez for tão grande a ponto de me travar e de me impedir de me relacionar com as pessoas, aí é necessário procurar, além do fonoaudiólogo, um atendimento na área da psicologia. Lógico, né? Isso. E Camila, a respiração ajuda a pessoa a ficar mais calma também? Muito, porque assim, a respiração ela é o combustível da voz. Então eu preciso de ar para que a voz seja produzida. E ao mesmo tempo, a respiração ela é um importante regulador emocional. Quando nós estamos ansiosos, nervosos por algum problema, algum motivo, qual a primeira coisa que altera? É o padrão respiratório. Ele tende a ficar superior e curto. Então, a pessoa acaba respirando assim e acha que o ar não vai dar. E ela vai... Não. Quase como um cachorro, né? Quase como... ou uma mulher tendo um bebê ali, né? Aquela respiração que a gente treina cachorrinho. Mas, assim, o que é extremamente importante nessa hora? Quanto mais devagar você respirar, mais você vai aumentar a oxigenação cerebral, mais você vai controlar batimento cardíaco e todos os hormônios e substâncias responsáveis pela questão do estresse, como o cortisol, como a adrenalina. Então, uma dica que eu dou aí para os nossos telespectadores é o seguinte: inspirar, por exemplo, contando até 3. Então, enquanto você inspira, pega o ar, você conta mentalmente 1, 2, 3. Segura esse ar por 2 segundos. E na hora de expirar, você vai expirar no dobro, sempre no dobro da quantidade que você inspirou. Então, se você inspirou em 3, você expira em 6. Aí deu conta, vamos fazer 4? Então, inspira em 4. Então, dessa forma, você se concentra na própria respiração, o teu organismo reage quimicamente a tudo isso, né? Baixa toda aquela questão da ansiedade, você oxigena melhor e consegue se juntar a ponto de, não, peraí, já estou mais tranquilo, o pensamento se organiza e você... E quando a gente está nervoso, a respiração é mais aqui em cima. Quando você faz essa técnica para ficar mais calmo, é no diafragma que a gente
puxa esse ar ou é normal mesmo a respiração, a técnica? Então, existe uma confusão aí, porque assim, sempre se fala da respiração diafragmática, que é o diafragma, aquele músculo que sustenta os pulmões, ele está localizado aqui embaixo. Ele é extremamente importante, mas a respiração correta é o que a gente chama de respiração global. Quer dizer, você não vai inspirar só aqui embaixo ou só aqui em cima. Então, você vai inspirar de maneira que os seus pulmões encham tanto antero-posteriormente quanto látero-lateral. Entendi. Dessa forma, você consegue aumentar a sua capacidade vital, ou seja, pegar mais ar, e esse ar vai ser produzido em voz. Vai ser transformado em voz, e aí você pode, inclusive, aumentar o tamanho da sua fala. Acaba ficando mais fácil, então. Mais fácil, mais tranquilamente. Tá? Você aumenta a tua capacidade de produção de fala, por exemplo. É importante a pessoa também que está nervosa ter essa consciência de fazer esse exercício, né? Se concentrar e fazer essa respiração com calma também, não fazer, estou nervoso agora, vou dar uma palestra, falar sobre algum assunto, uma reunião de trabalho, vamos lá respirar rapidinho, também isso não vai dar certo. Tem que se concentrar ali uns segundinhos, né? Eu acho que tudo precede de um treino. Assim, quanto mais... Não dá para você ligar uma chavinha e falar, pronto, agora eu sou palestrante, molding on. Né? Agora a pessoa, não dá. Virei um personagem, vamos lá. Exatamente. Né? Então, assim, ou você tem muito domínio sobre isso, só que para você ter domínio, você tem que ter treinado antes, né? Ou você encara do jeito que for. Então, o bacana a fala é uma função aprendida. Ninguém aprendeu a falar, ninguém nasceu, na verdade, falando. Certo? Você aprende a falar. E você pode sim aprender a falar melhor. E tudo isso precisa de um treino. Então, nada melhor do que você procurar um profissional que seja da área, que entenda dessas questões de comunicação, para te orientar. Como é que você pode conduzir uma comunicação da melhor maneira possível? Porque cada um tem um problema específico e tem que tratar de uma forma específica também. Exatamente, não pode globalizar tudo, né? Exatamente. Camila, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala mais sobre como se comunicar melhor. Não saia daí, até já. Estamos de volta com a análise direta, que hoje fala como você pode se comunicar melhor. Ao meu lado está a fonoaudióloga Camila Mercatelli. Camila, o que você mais encontra no seu consultório? Quais as maiores queixas dos seus pacientes? Olha, hoje, na verdade, né, depois de 16 anos de formada, eu já acabei me especializando mais na parte de voz e na parte de comunicação oral. Então, eu já não atendo mais criança que fala errado ou problema de motricidade oral e tal. Então, assim, os profissionais que vêm me procurar, ou os pacientes, geralmente têm queixas ou vocais, né, ou entra naquela questão que a gente falou, não tem problema nenhum, mas querem melhorar sua performance comunicativa. Então, são palestrantes, gerentes, donos de empresa, essas coisas. E é muito diversificado, porque assim, a gente pode encontrar desde alguém que tenha uma lesão na prega vocal por usar a voz de maneira inadequada e abusiva. Então, por exemplo, um jornalista que acaba ficando muito rouco porque não sabe como usar a voz, acaba falando muito alto na situação de passagem, né? Tudo aquilo que você já conhece. Né? E aí acaba assim se instalando um problema, e tem outros fatores que contribuem, por exemplo, rinite alérgica, né? Alguns problemas de via aérea superior que acabam fazendo com que a pessoa gere mais esforço na hora de produzir a voz. Tem outras pessoas que vêm porque a voz é mais abafada, e eu acabo identificando assim, não é um problema na prega vocal, mas é porque ele articula pouco, então a voz fica mais abafada, mais para dentro. Tem que trabalhar a articulação. Então, mais a articulação, exatamente. Então, assim, a gente acaba achando um pouco de tudo, né? Não sabe o que fazer com gestos, não sabe como colocar o próprio corpo, não sabe se anda, o que diz, como diz. Então, assim, é bastante dinâmico, é muito gostoso. Tem várias técnicas, então, para cada tipo de problema. Exatamente, né? Você tem técnicas específicas para cada problema específico também, para não ser redundante. E quem tem a voz fina, muita gente reclama que tem a voz fina, que ele tem uma voz mais grave para passar aquela questão que a gente falou no bloco anterior de segurança, firmeza, clareza. É possível todo mundo engrossar a voz, digamos assim? É possível assim, só que assim, a gente tem que entender que a voz, ela está muito ligada ao nosso jeito de ser, à nossa personalidade, né? Então, não adianta você ser uma pessoa mais tímida e querer falar grosso. Então, toda mudança vocal, ela pressupõe também uma mudança comportamental. E é o que eu sempre digo para as pessoas. Então, assim, ok, você vem, eu te dou uma série de exercícios de voz, sua voz melhora, mas você continua gritando. Adianta. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então, assim, ou você muda em termos de competência, de atitude,
ou você não vai conseguir uma mudança vocal satisfatória para aquilo que você pretende. Né? Então, assim, é bom a pessoa ter claro qual é a imagem que ela quer passar. Poxa, eu quero passar credibilidade, eu quero passar segurança, a minha voz é mais fina, então tem como controlar? Claro que tem. Com exercícios a gente consegue tudo. Mas é um trabalho mais amplo também, né? Não só a voz, tem que trabalhar com tudo, psicológico e tudo mais, né? Sim, sim. E a Camila, para quem não sabe, ela não atende só em consultório, não, viu, gente? Ela trabalha no Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, e ela atuou com as crianças da novela Carrossel, agora há pouco que acabou, e as Chiquititas também, né, Camila? Como é que foi trabalhar com essa criançada toda? O que você mais encontrou de dificuldade ali? Pois é, e assim, eu trabalho no núcleo de novelas e no núcleo de jornalismo, né? No departamento de jornalismo. E assim, as crianças, a gente não pode esquecer que são crianças. E criança gosta de gritar, criança acha que para ser ouvida precisa falar lá em cima. Bastante. E a própria dinâmica, então eles são muito ativos. Então, assim, acho que uma das coisas mais difíceis quando você trabalha com criança é trabalhar essa questão da consciência. Né, de que você... E é assim, qual o nosso foco ali? Eu falava assim, olha, ok, vocês são crianças, eu entendo, mas vocês fizeram uma escolha. Vocês são atores, são atrizes. Passar o personagem. Exatamente. Né? E mais do que isso, assim, vocês escolheram essa profissão. E para o ator, a voz é o principal instrumento de trabalho. Quer dizer, eu cansei de atender em consultório atores, mirins, adolescentes que perderam trabalhos, seja em cinema, teatro ou TV, ou mesmo em publicidade, porque tinham alteração vocal. E alteração vocal porque gritavam, porque abusavam da voz. Então, a gente trabalha com eles, tanto nesse sentido de você ter uma saúde vocal bacana, né, uma voz legal, e a construção do personagem. Então, assim, o personagem está triste, ele precisa passar tal intenção, porque vivenciou isso, isso e isso. Não dá para ele chegar falando assim, eu estou tão triste, porque não vai passar a verdade, né? Então, assim, como é que é uma voz triste? Então, vamos buscar lá dentro de você o momento em que você ficou triste, como é que foi a sua voz. Tem que ser todo passo a passo, Exatamente, né? Assim, um trabalho muito feito com toda a parte de direção, a psicóloga que trabalha junto, né? Então, a diretora, a psicóloga, e tudo isso começa onde? No momento de escalar o elenco. Então, é um trabalho amplo que envolve assim, milhares de profissionais. Milhares foi bastante exagero, né? Mas enfim, são muitos profissionais ali junto para que a coisa dê certo, que fique bonito no ar. E qual que foi a maior dificuldade com as crianças que você encontrou? Era a questão comportamental mesmo? Controlar os gritos. Era mais difícil. O que pode causar o grito nas cordas vocais? Algum tipo de lesão mesmo? Exatamente, porque Calos, assim, talvez? sim, a prega vocal ela vibra em formato de onda, então ela faz esse movimento aqui, né? Perfeito. E as pregas vocais são duas pregas de músculo revestida por mucosa, então as pessoas acham que são como cordas de violão, né? E elas se situam aqui na laringe, que é esse tubo que a gente tem aqui na altura do pescoço, e ela fica na altura do gogó, que nas mulheres ele é mais, né, não é tão proeminente como é nos homens. E elas estão aqui paralelas ao solo, exatamente nesta posição. Então, quando eu estou respirando apenas, elas estão abertas, porque abaixo da minha laringe eu tenho traqueia e tenho os meus pulmões. Então, eu inspiro, o ar vai passar por entre as pregas vocais, vai para a minha traqueia, vai para os meus pulmões, existe toda a troca gasosa, oxigênio, gás carbônico, aquilo que a gente aprendeu lá atrás na escola, né? E aí, no momento da expiração, ou seja, quando o ar sai, é que a voz é produzida. Então, as pregas vocais vão se aproximar e elas vão vibrar exatamente desta maneira, tá? Isso seria o processo de fonação. O que é fonação? Processo de produção de voz normal. Quando a gente faz algum comportamento diferente disso, como gritar, pigarrear... Que é comum, todo mundo faz isso, né? Exatamente. Falar numa intensidade mais elevada, ou seja, falar muito alto, falar por muito tempo sem respeitar a respiração. Tudo isso faz com que essa musculatura, tanto das pregas vocais quanto da laringe, se modifique. E aí você tem apertamentos e faz com que a prega vocal vibre de maneira mais tensa também. Tá? E aí é que surgem os calos, que são os nódulos. É câncer? Não, esses não. Né? Mas que tudo isso vai comprometer o processo de vibração e automaticamente a qualidade da voz. Você vai ter rouquidão, vai ter soprosidade. A dor de garganta também? Ou não? Não, aí são por problemas diferentes. A dor de garganta vem mais por uma questão inflamatória. Tal. Você não sente, por exemplo, nódulo na sua prega vocal. A manifestação é vocal. Você percebe auditivamente uma alteração da sua voz. Tá? Ela fica diferente do que era.
Então, gritar, pigarrear, fumar, beber, né? O fumar, quer dizer, todas as substâncias tóxicas do cigarro vão se localizar ali, numa das camadas, na camada mais superficial da prega vocal. E quem bebe acaba potencializando o efeito de quem, né? Se você bebe e fuma, exatamente. E, por exemplo, quem vai para balada, é muito comum você ir para balada, aí você tá ali, aquele som absurdo. Fala muito alto e você quer falar no ouvido da pessoa, né? Você não quer falar ali de frente articulando. Você fala no ouvido. E grita bebe, mesmo assim, né? Grita mesmo assim e bebe. Aí no dia seguinte, além de uma super ressaca, você está rouco. Sem Por quê? Álcool, assim como pastilhas e sprays, eles têm um efeito anestésico na prega vocal. Então, ele anestesia, você não percebe que está abusando. E aí, quando passa o efeito, você está pior ainda. Exatamente. Então, aquele spray de próprio que a gente vê na farmácia ali para usar, então não pode usar muito com frequência, né? Olha, se for com orientação médica, ok, mas como paliativo para um problema de rouquidão, esquece. E as pastilhas também não? Também Agora não. tem uma que fala no mercado que tem anti-inflamatório na pastilha, aí a pessoa acha que é balinha e vai chupando aquilo o dia inteiro, né? O importante é assim, ele tem um objetivo, ele tem um determinado efeito. O importante é que a pessoa não se automedique, entendeu? Que ele seja medicado, que ele seja orientado por um profissional responsável, né? O otorrinolaringologista, que é o médico que cuida de nariz, ouvido e garganta, mas para efeitos de voz, não. Isso é paliativo. Tudo bem, você pode ter uma falsa melhora ali, momentânea, mas depois o problema vai voltar muito maior. Então, o que você tem que fazer? Modificar o seu comportamento vocal, procurar um otorrinolaringologista para fazer um exame e ver se você tem uma lesão ou não e, lógico, procurar um fonoaudiólogo que vai te orientar e vai te dar todos os exercícios te ensinando a falar melhor. E evitar gritar na balada também. Por favor. Camila, tem também a questão psicológica, pessoas que vão, por exemplo, fazer uma apresentação semana que vem no trabalho, vai ter uma reunião, ela tem que se comunicar muito bem e acaba descontando em algum lugar do corpo e vai para a garganta. Tem gente que acontece isso, né? Sim. Assim como algumas pessoas têm dor de estômago, outras podem somatizar aqui na região da voz. A voz, ela é única e ela expressa exatamente como nós já falamos, o que nós estamos, né, sentindo. Então, se você está inseguro, a voz tende a ficar mais assim, trêmula, a respiração fica, né, aquela coisa... Pois é, e qual a imagem que você vai passar com isso? Estou nervoso, estou desconfortável na minha situação de comunicação. E se você, Leandro, pensar que toda situação é única, às vezes você só tem uma chance. Aí você tem que dar o seu melhor naquela hora, né? Então, assim, não hesite em procurar um profissional para melhorar. Existem cursos, o fonoaudiólogo, ele trabalha todas essas questões, né? Existem cursos de oratória, tal, que você pode fazer um workshop, alguma coisa, mas se for algo mais específico, procure um profissional que vai saber avaliar você, ver quais são as questões mais difíceis e vai lidar com isso, ou perceber o que você tem de melhor para a gente potencializar. E nessa questão da reunião que você vai fazer, uma reunião de trabalho, uma apresentação, até mesmo dar uma palestra, você tem que saber também qual é o tipo de vocabulário que você vai usar, né, Camila? Não posso chegar aqui, e aí, Camila, tudo bom? Beleza? A gente está aqui na direta. Tem que saber o jeito certo de se comportar também, né? Exatamente. Para cada tipo de público, você tem uma linguagem específica. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, nessa nossa conversa gostosa, e começar a falar uma série de termos técnicos em relação à voz, por exemplo, Leandro, se você abusar da sua voz, a sua prega vocal vai ficar hiperemiada, com edema. Eu vou falar, oi? Agora, se eu disser para você, olha, ela vai ficar vermelha, ela vai ficar inchada, ela vai ficar irritada. Fica muito mais fácil a compreensão. Exatamente. Né? Eu até posso dizer que ela vai ficar com edema, desde que você logo em seguida. Exatamente. Então, assim, pensar termos técnicos, às vezes, são extremamente importantes. Eu acho que são legais, porque eles enriquecem. Sim. Eles mostram que você tem conteúdo, conhecimento, exatamente. Mas é importante pensar que o público ali, ele sabe, teoricamente, ele sabe menos que você. Geralmente, né? E eu preciso, então, ser claro o suficiente. Outra coisa que as pessoas fazem muito é forçar uma intimidade, é querer parecer engraçado. Simpático demais. Logo de cara, esse é um dos erros mais cometidos, digamos assim? Sim. É você forçar uma simpatia, é você começar a fazer piadas e correr o risco de encontrar alguém que não curta, né? De cair no ridículo, talvez? Sim. Então, assim, você leva muito tempo para construir uma imagem e segundos para destruir. E não tem coisa pior do que você perder a credibilidade nesse sentido.
né? Então, entenda, primeiro conheça quem é o seu público, pesquise. Se você vai dar uma palestra e uma empresa te contratou, peça para a empresa te dar o perfil dessas pessoas, a idade, o que eles sabem, o que eles não sabem a respeito. Faça um levantamento para que você possa ir mais seguro. E se sair bem, né? Sim, sim, que é o nosso objetivo, né? Exatamente, é que você consiga transmitir tudo aquilo que você precisa da maneira melhor possível. Olha só, a Camila dando várias dicas pra gente. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com muito mais. Até já! Estamos de volta com o terceiro bloco do Análise Direta, que hoje fala sobre como se comunicar melhor. No bloco anterior, a doutora Camila Mercatelli, que é fonoaudióloga, falou para a gente sobre como se comportar durante uma palestra, o que você deve ou não fazer. O que não deve fazer é tentar ser muito brincalhão no começo para não passar ridículo, né, Camila? O que a pessoa deve fazer no começo de uma palestra ou de uma reunião de negócios na empresa, ou apresentar alguns projetos? Como que ela deve chamar a atenção daquele público sem ser tão engraçada assim? Olha, o importante é que sempre qualquer pessoa que vai se comunicar nessas situações tenha muito claro o seu objetivo. Às vezes, numa situação de reunião, por exemplo, você tem 10 minutos de reunião. Se você pensar que você vai se apresentar e você precisa passar o teu conteúdo, ou pelo menos conseguir mais 20 minutos, teu objetivo passa a ser a conseguir 20 minutos a mais, né, para conseguir, enfim, colocar aquilo que você deseja. Então, assim, se você perde tempo com esse tipo de coisa, querendo parecer o que você não é, você perde uma chance, sabe, extremamente importante. Então, assim, eu acho que, imagine uma competição de revezamento na natação, tá? Então, o primeiro que pula na piscina, ele tem que dar um gás absurdo, né? No meio, eles podem até dar uma titubeada, e no final precisa fechar, exatamente, precisa, né, o grande finale ali, recuperar se de repente você patinou no meio do caminho. Então, assim, se você levar mais ou menos nesta linha, você precisa ter um início impactante, né, um meio que você desenvolva tudo aquilo e um final que você consiga amarrar e simplesmente fazer um link com o teu objetivo inicial, fazer esse fechamento. Dessa forma, você consegue garantir, pelo menos, ou tenta garantir que as suas informações sejam passadas. Existe pela voz, por exemplo, alguns recursos que a gente pode utilizar que são extremamente importantes. Um deles é a ênfase. A ênfase, ela funciona como um destaque naquilo que eu quero falar. Um destaque, exatamente. Percebeu? Então, é como se eu passasse um amarelinho, uma caneta, um marca-texto ali na minha palavra, e aí eu ressalto a coisa mais importante daquela minha mensagem. O que você quer dizer, você enfatiza antes. Já se programa, vou enfatizar isso aqui. Então, você falou uma coisa interessante, você se programa. Toda vez que você vai estruturar uma apresentação, é extremamente importante que você faça um roteiro prévio. Que você saiba, vamos supor, de repente você faz a apresentação lá com o seu PowerPoint. Se você ficar presa à sua apresentação e falha na hora, dá um problema no computador, tal, e você não tem como... slide. E aí, como é que você vai fazer? Tô perdido, né? Tô perdido, acabou. Então, assim, se foi você quem, né, desenvolveu aquele conteúdo, fez o seu roteiro, fez os seus slides, de preferência sem muito texto. Outra coisa é que as pessoas costumam cometer erros, né? Colocam slides enormes com vários, tópicos, nós chamamos, né, de bullet points, que são esses tópicos, e fica o tempo todo voltado para a tela, sem olhar para o público. Sem olhar para o público, sem estabelecer esse contato visual, né? Então, assim, se você partir do pressuposto que as pessoas da plateia são letradas, ou seja, que todas sabem ler, você não precisa estar ali. É só colocar um documento e colocar que elas leem, né? Até a posição no palco é extremamente importante você pensar. Se a tela está, vamos supor, à sua esquerda, se você pensar que nós lemos da esquerda para a direita, se você se coloca à direita do painel, você exige que as pessoas façam um movimento ocular diferente daquilo que é natural. Então, coloque-se à esquerda. Lógico, o interessante é que você mude para que você consiga prestigiar também todas as pessoas. Né? Exatamente. Ficar parado feito um poste ali no meio, né? Isso, todas as pessoas que estão te assistindo, te dando audiência. Mas que você se coloque nesse lado esquerdo para facilitar, inclusive, esse movimento.
Isso é importante, então. Então, tanto o roteiro da apresentação propriamente dito, quanto o roteiro daquilo que você vai falar é extremamente importante. Então, a preparação é tudo. E se você tiver o domínio desses recursos, como a ênfase, como a modulação... O tom, a articulação, a velocidade, tudo isso vai interferir, né? Exatamente. Em que momento eu posso fazer uma pausinha estratégica para dar um up, uma valorizada no teu discurso? Recursos como fazer uma pergunta para o público. Você gera uma envolve, interatividade, né? Chama a atenção de todo mundo. Fica dinâmico, você envolve. Outra coisa, a variação da intensidade da voz. Então, horas eu falo mais baixo e horas eu levanto, né? Levanto o tom e levanto um pouco mais a intensidade, faz com que aquele que está dormindo acorde, volte, né? uma Opa, o que está acontecendo? Se liga, né? Velocidade, horas fala um pouco mais devagar, horas dá uma acelerada para ficar mais dinâmico. Então, tudo isso, foi o que eu falei, vai garantir 100%? Não. Por quê? Porque, de repente, aquela pessoa está cansada, está com problema, não está... Pode fazer de tudo que não vai adiantar. Exatamente. Não vai chamar a atenção dela, mas sabendo os recursos é importante para chamar essa atenção, né? Vai facilitar bastante. Agora, numa roda de amigos, por exemplo, além de falar, você conseguir chamar a atenção do seu colega, trocar a ideia, passar a informação que você deseja. É importante também saber ouvir, né? Não ficar falando o tempo inteiro. Perfeito, fantástico isso que você disse. Todo bom comunicador é, antes de tudo, um bom ouvinte. A gente pressupõe que num diálogo exista troca de turno. Se uma pessoa só fala, é um monólogo. É verdade. Né? E a outra não vai aguentar mais, né? Exatamente. E assim, quando você tem esse treinamento prévio, a gente fica muito mais observador em relação à nossa própria comunicação, em relação à comunicação do outro. O que significa? Quando nós falamos, existem coisas que ficam é o que nós chamamos de subtexto, sabe? Fica muito subliminar ali. Então, é uma entonação X, é uma palavra Y colocada de uma outra forma, que você fala, peraí, você diz isso, mas você, na verdade, quis dizer tal Às vezes coisa. acontece, né? A pessoa falou alguma coisa, você para, mas eu achei estranho aquele tom que a pessoa disse certa coisa. Às vezes ela falou com a maior naturalidade, mas o tom que ela disse, naquele momento, passou um certo ar meio estranho, assim. Pode acontecer, né? Pode, exatamente. Quando ela não tem muito claro a forma como ela colocou. Então, assim, comunicar-se com consciência é saber o que você quer dizer e como você quer dizer, selecionando tudo conscientemente, voluntariamente, as melhores palavras, da maneira correta, para você conseguir conduzir qualquer processo de comunicação. Numa negociação, isso é fundamental. Como é que você vai negociar se você não ouve a proposta do outro? Como é que você vê de um aumento de salário? Então, como é que a pessoa está em casa, quer um aumento de salário, chegar para o seu chefe, e aí? Você não vai chegar, pô, chefe, ó, é assim, está acontecendo uma série de problemas, tem que ser claro, objetivo. Sim, e se você treinar... Mas não pode ficar muito assim, acuado também, né? Se você treinar esse discurso antes, né, e estabelecer o que nós chamamos de rapport, que é uma técnica muito utilizada, por exemplo, na programação neurolinguística, e ela facilita todo e qualquer processo de comunicação. E o rapport, assim, ele pressupõe o quê? Que existe uma relação de empatia, ou seja, de colocar-se no lugar do outro, de uma relação de confiança. Então, você por exemplo, já viu alguma cena que a pessoa... imagine uma cena de atendimento telefônico. Telemarketing, Isso. Que ninguém liga para dizer, olha, eu estou bem, na verdade, eu não tinha nada para fazer, eu estou ligando aqui porque eu queria bater um papo com alguém. Não, isso você faz com CVV. Todo mundo liga para reclamar mesmo de alguma coisa, né? Exatamente. E aí, a coitada, né, da profissional que está do outro lado da linha já toma esporro, xingo. Logo de cara. Né? E por aí vai. Então, assim, é muito comum as pessoas começarem um tipo de ligação dessa bastante alterado, falando muito alto, falando muito rápido e tal. O atendente, ele pode estabelecer, por exemplo, neste momento, um rapport, que a gente chama rapport de voz, ou de velocidade de fala. Então, ele entra na mesma sintonia do outro e, aos poucos, ele vai diminuindo. Sim, senhor, eu entendo, o senhor está coberto de razão. Entra na mesma vibe, como dizem, né? Na mesma onda, e aí aos poucos você vai diminuindo a sua velocidade, diminuindo o seu tom, e você traz, a pessoa sem perceber, ela acaba entrando na tua. Então, no final, às vezes é comum até, olha, desculpe, viu, eu descontei em você, não era contigo, eu sei que você não... Não tem nada a ver com isso, né? Então, a pessoa tem que saber usar essa Exatamente. técnica. Como é que pode ser feito, então?
Sim, existe treino, não é simplesmente você copiar nem nada, mas existe principalmente a observação, existe essa habilidade de ouvir, da escuta, o que a gente chama de escuta inteligente. Se alguém está nervoso e você chegar, não, calma, a pessoa acaba de ficar mais nervosa ainda, não, deixa eu desabafar. Né? Mas assim, uma coisa é dizer, olha, eu entendo o que você está passando, entendo, mas vamos pensar dessa outra forma, que tal? E aí você vai trazendo acalmando. aos poucos, né? Porque a tua voz também vai servir nessa hora como um regulador emocional do outro. Camila, a gente falou no bloco anterior também sobre a questão dos alimentos. Ela já disse pra gente aqui que o álcool faz muito mal, todo mundo já sabe. O cigarro mais ainda, e para a voz também faz muito mal. Tem algum outro alimento que faz mal? O chocolate, é verdade que ele faz mal para as cordas vocais, que todo mundo adora um chocolate, né? Vamos combinar. Olha, chocolate faz bem para a vida, faz bem para uma mulher em TPM, faz bem para a pele. Todo mundo, né? Ainda bem que ele concorda comigo. Não, né? Eu sou chocolatra, né? Só que é o seguinte, eu sempre oriento os meus pacientes quando você vai usar a voz no momento profissional, que você não faça a ingestão de leite e derivados de leite, como chocolate, antes de uma palestra. Por quê? Certamente você já, ou de uma palestra, de uma apresentação, enfim, você já comeu chocolate e em seguida escovou seus dentes. Já. Que bom. Percebeu que quando você foi cuspir ali a saliva e tal, ela estava mais espessa, mais grossa, sim. Né? Então, o que acontece? O leite, por ele ter muita gordura, ele acaba produzindo, o teu corpo acaba produzindo mais secreção por uma questão de combate essa gordura. Então assim, é uma reação natural do organismo. Então o que acontece? Aumentando mais produção, o que a gente faz? E acaba lesando. Pigarreia mais. De pigarro em pigarro, eu posso provocar então uma lesão nas pregas vocais. Ou também faz com que eu acabe deglutindo muito mais vezes. E isso pode, de repente, você fale no meio da fala, deglute, sabe? Tem pessoas que acabam fazendo mais isso. Então, assim... Então, leite e chocolate... Pelo menos 3 horas antes, não. 3 horas antes? A alimentação... A alimentação, ela tem pelo menos 3 horas ali de efeito no organismo. Tá? Por isso que, assim, antes, se for na hora do almoço, opte por comidas mais leves, ao invés de frito, algo grelhado, uma carne mais magra, grelhada. No café da manhã, por exemplo, jornalistas que entram muito cedo na TV, 4, 5 horas da manhã, o que a gente orienta, por exemplo, a comer barrinha de cereal, que ela é mais dura. Então, você, além de... A maçã, por exemplo, a famosa é boa, então, maçã. Por que ela é boa? Não é mito. Ela tem a pectina, que é uma substância adstringente, então ela dá uma limpada, entre aspas, no trato vocal. Não é nas cordas vocais propriamente dito, é no trato vocal, que vai da região desde os lábios até as suas pregas vocais. Tá, perfeito. E por ser uma fruta dura, ela exige a movimentação maior dos seus órgãos articuladores. Mastigação mais forte, você acaba trabalhando todos os músculos da face. Exatamente. Isso vai ajudando, então, na articulação e a passar a mensagem também, é isso? Exatamente, você fica mais com a articulação mais preparada, com a musculatura mais aquecida para essa maratona que é falar o dia inteiro. Muita gente diz também que a romã é importante, que faz bem, chá da casca de romã, comer os grãos da romã. Isso é mito ou é verdade? Tem muita história também, né? Tem muita história. Tem gente que fala que beber uísque também com aspirina é bom. Misturar álcool com remédio a gente sabe que não faz bem, né? Então, assim, vamos ser mais simples, vamos optar pelo básico. Então, evite refrigerante antes... refrigerante também faz mal? Sim, por conta do gás. Ele vai atrapalhar o quê? O processo respiratório. Comidas muito pesadas, com gordura, fritura, tudo isso também atrapalha todo o processo de digestão. Café, chá preto, tudo isso, como tem a cafeína, eles são ressecadores de mucosa. Então, você pode ficar com a boca seca, com falta de saliva. Em redação, o que mais tem é café. A gente sabe aqui na rede, todo mundo adora um cafezinho. Nas redações do jornal também, né? Pode, sim. Pode tomar? Pode. Eu não sou chata. Quer dizer, eu sou chata. Mas, assim, eu sempre brinco, oriento a... Faça depois. Depois você está liberado, Mas durante a apresentação ou antes, opte pela velha e boa água. Natural, não pode ser gelada também, né? Então, isso também varia muito, porque a temperatura, o que você não deve fazer é o contraste. Ou seja, você vai tomar um café muito quente ou uma sopa muito quente com uma bebida muito gelada. Porque em novela é chique você tomar um café e um copo de água. É verdade. Em reuniões também, geralmente, a água vem gelada. Esse contraste é o choque térmico. E você vai deixar a tua corda vocal mais inchada, porque vai trabalhar na parte vascular.
Então acaba prejudicando. Então, assim, você nada melhor, ninguém melhor do que você para entender como você funciona. Eu, resfriado ou não, posso tomar um pote de sorvete que não me acontece nada. Eu não posso nem chegar perto do sorvete. Percebe? Então, assim, cada organismo é um. Então, entenda como você funciona e tenha bom senso. Camille, para quem está nos assistindo, então, resume um pouco desse bate-papo todo para a gente. Qual é a dica mais importante para quem quer se comunicar melhor? Então, dá para dar uma resumidinha básica? Dá, eu acho assim, para quem quer se comunicar melhor, a primeira coisa, o mais importante é entender, é conhecer como você se comunica. Então vá para frente do espelho, simule uma apresentação, se filme, peça um feedback, ou seja, peça um retorno de pessoas conhecidas, queridas, porque às vezes você usa demais a mão, ou acaba falando, então, né, coloca muitas gírias, ou, né, tá, palavras que nós chamamos de barreiras verbais. Então, assim, tenha consciência de como você se comunica. A partir disso, procure um profissional, né, que possa te orientar, que possa te conduzir para o caminho, né, de sucesso nesse aspecto, para que você, enfim, consiga transmitir aquilo que você pensa, aquilo que você sente da melhor maneira possível. Legal, Camila. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Foi um prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei também conversar com você. Legal, então. O Análise Direta de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.